A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o professor José Edmilson Júnior e como já havia avisado, vamos dar continuidade àquele trabalho que foi iniciado em relação à leitura da Sagrada Escritura em diferentes versões e também fornecendo a você os diferentes recursos que existem nas Bíblias comentadas, nos comentários bíblicos que nós vamos também trazer aqui como auxílio ao seu entendimento e outros livros mais que possam elucidar as verdades aqui dos textos sagrados, tá ok? Como já havíamos falado também, estamos dando início ao nosso trabalho aqui pelo livro de Josué, ok? Temos um trabalho já em andamento em relação ao Pentateuco, que está sendo gravado no canal Estudos Bíblicos, e simultaneamente nós estamos desenvolvendo um trabalho com o Pentateuco, com o livro de Gênesis, e também com os evangelhos no Evangelho de Mateus. Então o estudo bíblico que é desenvolvido aborda o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Gênesis e Mateus. E aqui, nesse trabalho à parte, vamos começar por Josué e ir adiante comparando as versões, diferentes versões de traduções da Bíblia. Vamos trazer até algumas versões interlineares, onde você vai observar ao mesmo tempo o texto original hebraico e o texto em português, tá ok? Além dos recursos que vamos também deixar disponíveis aqui nesse trabalho. Já havíamos feito a leitura de Josué capítulo 1, passamos agora para Josué capítulo 2, na versão King James, Bíblia versão King James de 1611, ok? Essa Bíblia aqui está sendo impressa pela BV Books, capítulo 2, que está na página 346. Essa Bíblia você vai ver, ela tem recursos muito interessantes, uma Bíblia muito boa em recursos, mesmo que torna-se uma Bíblia inviável para se levar para a igreja, né, para pregar, porque ficou muito grande. Mas é uma Bíblia de estudo, né? Então geralmente você tem essa Bíblia no seu escritório, você elabora um estudo e leva uma Bíblia mais fácil de manuseio para a congregação. Mas vamos lá. O livro de Josué, capítulo 2, nos diz: E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá 2 homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Presta atenção nas palavras. Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Interessante, né? E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, e aí temos o contexto no qual as cidades eram muradas, é o caso da cidade de Jericó. Então as mais importantes cidades eram muradas, assim havia o fechamento da cidade, né? Já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram, persegue-os depressa, porque os alcançareis. Só que ela os havia levado ao telhado da casa, e os escondido com um cálice de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus. E logo que se foram os que perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor, quando aparece Senhor aqui totalmente maiúsculo, o autor sagrado está se referindo à palavra Yahvé, o tetragrama. Vos deu a terra. Eu sei que o Senhor vos deu a terra. Muito interessante aqui essa fala, como ela teve essa percepção a partir dos testemunhos que com certeza ela já estava ouvindo acerca da manifestação do Deus verdadeiro, e como conscientizando-se da realidade na qual o Deus que está trazendo Israel desde o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que os fez atravessar o deserto e os está agora às margens do Jordão, preparando-os para entrar à terra, constatando ela ser esse o Deus verdadeiro, ela fez tudo o que podia para que os planos de Deus de fato se concretizassem através
inclusive do trabalho daqueles espias. Então ela colaborou com os espias. Então você vê, eu lembro, olhando para esse texto, daquela fala do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: ajunteis bens ou tesouros, né? Mesmo que por meio de coisas injustas. Quando ele conta uma parábola acerca daquele servo que, sabendo que ia ser demitido, ia ser mandado embora pelo seu senhor, chamou aqueles que tinham dívidas com o seu senhor e negociou essas dívidas, diminuindo então essas dívidas dessas pessoas para com o seu senhor que o ia demitir, e angariando com isso vantagens, angariando com isso benefícios junto a esses devedores. Então, quando você vê o Senhor Jesus Cristo utilizar-se desse exemplo, ele mostra, através, né, dessa parábola, que nós temos que ter essa inteligência, nós temos que ter essa expertise, né, como alguns gostam de dizer, para perceber qual é a necessidade, perceber qual é a justiça, né, quem é de fato o Deus verdadeiro, e nos associarmos, nos aliarmos ao lado certo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse, olha, ele sabia qual era a sua situação, que ele estava para ser mandado embora. Então, o que ele faz? Ele cria situações vantajosas junto àqueles devedores, né? Mesmo que em detrimento do credor, mas criando situações vantajosas, uma vez que ele ainda estava na administração. Ele não havia sido mandado embora, ele sabia que ia ser, mas ele não havia ainda sido mandado embora. Então, ele vai criar situações favoráveis. Assim também o Senhor Jesus Cristo nos aconselha a também perceber a situação, porque tem pessoas que parece que estão alienadas, né? Estão vivendo no mundo da lua, não percebem quais são as suas reais necessidades, ficam correndo atrás de ilusões, de sonhos, né? De coisas que são completamente desnecessárias, que não acrescentam à sua vida. Então, quando você cai em si, né, cai na real e percebe qual é a sua real situação, que você é pecador, que você está condenado ao inferno, e você sabe que há um Deus que é de fato quem pode salvar, quem pode transformar, quem pode curar, restaurar nossa vida espiritual, você tem que automaticamente abrir mão de situações que, mesmo que pareciam ser vantajosas, vão te conduzir a uma futura destruição. Então você tem que abrir mão de todas elas e se associar àquele Deus que de fato é o Deus verdadeiro, o Deus que vai entrar ali e fazer com que Israel se aposse daquela terra. Assim também nós. Muitas vezes a gente tinha compromissos com as coisas mais absurdas. Nós tínhamos compromissos com as coisas mais destrutivas, destruidoras. Mas esse compromisso não pode ser mantido em detrimento da nossa vida com Deus, em detrimento da nossa comunhão com Deus. Nós temos que quebrar essa aliança com o mal, quebrar essa aliança com a pecaminosidade, quebrar essa aliança com aquilo que está ligado ao inimigo das nossas almas, ao diabo, a Satanás, ou a este mundo. Nós não temos compromisso com o mundo, nós temos compromisso com Cristo. Assim o Senhor Jesus Cristo diz, você tem que ter essa expertise, essa inteligência. Você sabe qual é a sua situação, você vai ser condenado. Você não pode sustentar esse compromisso com o mundo, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que quebrar a aliança, quebrar o compromisso com um e se associar totalmente ao outro. Assim como aquele homem criou essas vantagens junto a esses devedores, quebrando assim seu compromisso com seu senhor, uma vez que ele sabia que ia ser prejudicado, ia ser mandado embora. Assim também essa mulher disse, meu compromisso não é mais com este povo, meu compromisso não é mais com Jericó, não é mais com esses deuses, com Baal, com Azerá, com Moloque, com os deuses da terra. Eu desfaço agora todo o compromisso com eles e meu compromisso é com o Senhor. Meu compromisso é com o vosso Deus, porque eu sei que o vosso Deus é o verdadeiro Deus. Assim ela quebrou a aliança, quebrou a fidelidade para com os seus ali e estabeleceu uma aliança sólida com o Senhor. Essa aliança foi tão firme, tão sólida, que ela veio a ser colocada na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ela casando-se, veio a estar na genealogia que vai dar em Davi, e de Davi vai genealogicamente seguindo, né, toda aquela árvore genealógica até o Senhor Jesus Cristo, porque ela se associou ao Deus verdadeiro. Não tenha compromisso com o mundo, não tenha compromisso com o pecado, não tenha compromisso com o diabo. Quebre todas essas alianças e assuma um compromisso sério com o Senhor, como Raabe está fazendo aqui. Veja só, ela disse aos homens, eu sei que o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio.
Ela sentia qual era o clima verdadeiro da situação. Ela sentia que não estava bem, eles não estavam tranquilos, eles não estavam em paz, porque eles sabiam que a derrota era certa por causa do poder desse Deus. E que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Então como é que você vai tampar o sol com a peneira? Como você não vai perceber, né, quem é o Deus verdadeiro? Tem pessoas que por teimosia não aceitam a Cristo e permanecem, né, na sua posição, na sua situação. Só que quando chegar em determinado momento em que a graça, a porta da graça se fechar, eles vão se encontrar com o mesmo Senhor no juízo, e assim se cumprirá o texto, que todo joelho se dobrará. Nós dobramos nosso joelho voluntariamente ao Senhor, mas muitos dobrarão ou terão seus joelhos dobrados de forma compulsória. E você tem a oportunidade de reconhecer o Deus verdadeiro e se associar a Ele agora. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og. Olha aí os testemunhos, né? Quantos testemunhos que as pessoas têm ouvido acerca do poder e da maravilha, toda vez que Deus traz transformação sobre uma vida, essa vida de fato demonstra em atitudes essa fé, essa vida espiritual, essa transformação espiritual, e mesmo assim as pessoas preferem ignorar. Os sinais estão aí. Este é o verdadeiro Deus, os quais destruíste. Assim que ouvimos essas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs e tudo que eles possuem. De Josué, capítulo 2, já estamos no versículo de número 11, que diz: Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem qualquer dos homens por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo meu pai e a minha mãe, e aos meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: a nossa vida pela sua vida. Se vós não falardes desse nosso negócio, assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Depois vamos ver alguns comentários que nos auxiliarão com relação a essa descrição, que ela morava no muro da cidade. Então vamos ver melhores esclarecimentos aqui nos autores, as contribuições que eles nos dão. Veja só a continuidade da leitura, já no versículo 16, que diz: E disse-lhes: Ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondereis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores. E depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes desde teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a casa de teu pai para a tua morada. E assim será quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Então tem condições. É interessante isso, que essas promessas, essa salvação, essa tão grande salvação para a qual Raabe, né, estava atentando,
tinha condições necessárias, que todos estivessem dentro da casa, todos estivessem juntamente com ela, que ela colocasse o pano escarlate na janela para sinalizar, né, qual é a janela, e que todos estivessem dentro da casa, todos estivessem abrigados dentro da casa. É interessante essas condições e como elas de fato são símbolos tão fortes, tão preciosos em relação à salvação que nós temos na pessoa bendita de Cristo Jesus, através da sua amada igreja. Como todos têm que estar também abrigados dentro da igreja, tá certo? Dentro do corpo de Cristo, que é a sua Igreja Universal dos Salvos, a sua Igreja Universal dos Santos. É interessante que essas condições aqui são aplicáveis à situação da igreja na atualidade. É muito interessante nós observarmos isso. E assim será, como eu já li aqui, né? E caso tu fales deste negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram. E ela atou a corda escarlate na janela. E eles foram e chegaram ao monte. Ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os perseguidores. E os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim os 2 homens retornaram e desceram do monte e atravessaram e vieram até Josué, filho de Num. E lhe contaram todas as coisas que lhe sobrevieram. E eles disseram a Josué, verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Maravilhosa essa leitura, né? E como ela deixa muito claro, a poderosa ação de Deus em relação à libertação e agora a possessão da terra, né, como Deus estava trabalhando, e esses outros fatos interessantes, né, que ocorrendo são para nós símbolos muito importantes de como é precioso reconhecer o Deus verdadeiro, né, como foi importante para nós que o Espírito Santo de Deus nos abrisse os olhos, como Raabe teve seus olhos abertos quando ouviu os testemunhos acerca daquilo que Deus estava operando por meio do povo de Israel. E como todos aqueles que têm os ouvidos abertos pelo Espírito Santo de Deus, ouvem o Evangelho, reconhecem o poderio de Deus, reconhecem a capacidade do Senhor de salvar, de resgatar, de restaurar, e assim fazem esta aliança com Deus como ela fez. E tem que atender então às condições como foi imposto. O fio escarlate na janela, a família abrigada dentro da casa, e assim poderiam estar inclusos dentro do grande livramento que Deus lhes estava proporcionando, porque ela teve o coração aberto para saber reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Ok? Então, é interessantíssima essa leitura. Vamos partir agora para o acréscimo, né, com os comentários. Tá ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. 2 do livro de Josué, feita aí na versão King James, né, Bíblia King James. Como prometido, eu vou passar agora os recursos que a Bíblia oferece. Então nós temos aí, a partir da página 346, as notas que estão abaixo aí do texto. A primeira nota é referindo-se ao capítulo 2, versículo 1, e nos diz o seguinte: o termo para espiões vem da mesma palavra para andar a pé. Esses andarilhos, entre aspas, tá ok? Nem sempre trabalham como espiões. Então, é uma palavra um tanto ambígua, né? Utilizada tanto para os espiões quanto para andarilhos de modo geral. Em 2º livro de Samuel 15:10, eles anunciaram que Absalão era rei. Assim, eles podiam espalhar informações, bem como recolhê-la. Espalhar informações, bem como recolhê-la. Então, essa rede, né, de tanto de divulgação quanto de captação de informações. Quanto à palavra Sitim, o hebraico Shittim, provavelmente um lugar a alguns quilômetros a leste do Rio Jordão, então estava para o lado leste, em frente de Jericó, e o acampamento de Israel desde Números 25:1. A raiz hebraica para a ordem de Josué, Ide, é idêntica a eles foram. Tal resposta indica a obediência dos espiões.
No entanto, eles não examinaram a terra, mas foram diretamente a Jericó. Raabe era uma hospedeira e prostituta. Acusações que eram... Perdão? Não, ocupações. Ocupações, ok? Ocupações que eram reconhecidas na literatura do Antigo Oriente Próximo, como o Código de Hammurabi, por exemplo. A presença de uma hospedaria em Jericó, conforme Lucas 10, 30 a 35, também faz referência, pode ser explicada por sua localização junto a rotas comerciais que passam norte-sul e leste-oeste. Aqui os espiões podiam aprender acerca da terra e também descobrir alguém que pudesse ser simpatizante. Então eles aproveitavam que era uma região de grande fluxo, né? Então se hospedaram ali, conversando com certeza, né? Interagindo com as pessoas ali da região, de forma disfarçada, né? Tentando obter mais informações para então comunicarem a Josué, né? Comunicarem então a seu líder. Vamos seguir aqui nos comentários. Temos aqui outro ligado ao capítulo 2, versículos 2 ao 3, que diz: a narrativa é entremeada de repetições que enfatizam os pontos fundamentais. O primeiro deles é a missão de espiar a região. Isto foi dito ao rei de Jericó, que enviou seus agentes à casa de Raabe, onde eles repetiram a ordem. Conhecida nos níveis mais altos, suas ações eram consideradas alta traição aos olhos dos governantes de Jericó, situação na qual Raabe então arrisca-se, né? Arrisca uma alta traição ali ao líder local, né? Ao rei da cidade na qual vivia, mas sabendo ela que o risco valia a pena, uma vez que estava agora quebrando laços, né? Com esta religião e com esta nação, com este povo, estabelecendo agora uma aliança forte com o Deus Jeová, em quem ela cria e que tinha plena certeza de que de fato iria dominar toda a situação ali, ia conquistar a batalha para Israel. Segue adiante, capítulo 2, versículos 4 ao 5. Aliás, a Bíblia King James, ela ficou grande, como eu mostrei para vocês ali na filmagem, porque de fato ela tem muito recurso, ok? Tem algumas notas aqui sobre palavras originais do hebraico, tem as notas, né, comentário de cunho devocional, de cunho histórico, arqueológico. Então os comentários dela são bem extensos, okay? Então ela oferece bastante recursos. No capítulo 2, versículos 4 ao 5 diz: a ação de Raabe ao esconder os espiões é mencionada novamente no versículo 6. Raabe negou conhecer a origem e o destino dos espiões. Desse modo, ela arriscou a vida, mas também mentiu. Apesar disso, Hebreus 11:31 e Tiago 2:25 admiram sua fé. O texto não desculpa o ato dela, contudo, não havia outro modo de salvar os espias da morte. O perdão podia ser obtido com Deus. O ponto aqui é que as palavras dela impediram que os homens do rei revistassem a casa, né, e assim encontrassem os espiões. Repetir a informação acerca da porta, versículo 7, e é importante porque explica como o artifício de Raabe podia fazer sentido. A porta ainda não tinha sido fechada quando os espiões partiram. Sua segunda menção explica a razão por que os espiões não mais podiam partir como tinham entrado. A porta trancada representa a oposição de Jericó resistente ao movimento de Deus e seu povo. Então, temos aí o autor, né, tomando todo o cuidado para trazer um maior esclarecimento sobre a situação na qual a porta estava fechada. Então era uma cidade murada. E assim os espias foram impossibilitados de sair àquele momento, tendo que aguardar um momento oportuno. Tá, okay? Então Moisés foi bastante cuidadoso nessas descrições, né, que ele fez, né, deixando isso bastante claro para um leitor futuro, um leitor posterior. No capítulo 2, versículo 6, a nota que temos aqui é o seguinte: ao se repetir aqui, do versículo 4, que Raabe ocultou os espiões, retarda-se a explicação de que eles realmente fariam, e assim aumenta-se a tensão. E aí ele está trazendo aqui alguns detalhes acerca da redação do texto, né? Alguns detalhes importantes aí sobre a riqueza aí de detalhes e até a sensação que está sendo transmitida
por meio das técnicas aí de redação do texto. Outra coisa interessante que ele destacou no ponto anterior, o comentário acerca do capítulo 2, versículos 4 ao 5, é a questão da mentira de Raabe. Então nós temos inclusive uma aula ligada à matéria de ética cristã, na qual discutimos essas questões que são complicadas, né, que são polêmicas, mas que devem ser compreendidas à luz do contexto. Então temos aí a situação na qual os seres humanos, nas suas limitações, eles têm que estabelecer prioridades. Então temos certas prioridades que se sobrepõem, ok, em determinado momento a certas atitudes. O certo é sempre dizer a verdade. Mas quando, dizendo a verdade, você vai causar um prejuízo maior, é importante você pesar na balança e ver que a proteção de uma vida está acima, como por exemplo o caso das parteiras. A gente vai estudar sobre isso em Êxodo, né? As parteiras então receberam a ordem de um rei ímpio para matar as crianças logo que nascessem. Então, você tem que colocar na balança, obedecer a ordem de Faraó ou preservar a vida das crianças. Então, uma vez que elas eram humanas e limitadas, o artifício empregado foi uma mentira, ou uma meia-verdade, que na verdade é sim uma mentira. Então, o que é louvável? A mentira? Não. O que é louvável é a intenção que está dentro desta atitude. Então, a atitude é uma mentira, ninguém vai dizer o contrário, continua sendo. A mentira é reprovável, permanece do mesmo jeito, continua reprovável. Só que colocada na balança, você vê que esta atitude reprovável, ela não se tornou uma atitude boa, né, uma atitude aprovada, porque teve boa intenção. Continua sendo mentira, continua sendo reprovável. Só que quando você põe na balança, você vê que esta mentira só foi apresentada para a proteção de algo mais importante. As parteiras protegendo as crianças, Raabe protegendo os espias, os enviados da parte do líder, do servo de Deus, que estava obedecendo a ordem do próprio Deus de guerrear contra aquelas nações. Raabe estava agora associada, aliada ao Deus verdadeiro, a Deus Jeová. Os espias estavam ali numa missão, trabalhando para o povo de Deus. E Raabe, analisando a situação, viu que ser necessário colocar então esta mentira para poder proteger a vida deles. Então, em ética cristã a gente discute isso de uma forma bem tranquila, para que nós vejamos que é necessário nós termos discernimento. É muito importante termos discernimento para ver o que determinada situação pede para o momento. É para que nós venhamos a julgar aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade. A prioridade, proteção da vida. Prioridade, a glória de Deus, né? Prioridade, a palavra de Deus. Muitas vezes pessoas dizem verdades e querem se ufanar de dizerem verdades, mesmo quando essas verdades vêm trazer destruição e desonra para a palavra de Deus ou para o próprio Senhor. Então temos que ver direitinho não somente as atitudes, mas as intenções que regem essas atitudes. Ok? Veja só, dando sequência, capítulo 2, versículo 7 diz: a expressão caminho do Jordão até os vales informa ao leitor como funcionou o artifício de Raabe. Então, uma informação de cunho geográfico, né, para a localização geográfica ali da situação da fuga dos espias. Esse foi o 2 vinculado ao capítulo 2, versículo 7. Agora, 2, 9 ao 11 diz: o sei, tá certo? De Raabe contrasta com o seu não sei, nos versículos 4 ao 5. Segue uma verdadeira confissão, tá certo? Em lugar do engano anterior. As frases: o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Repetem as mesmas expressões de Êxodo 15, 15 a 16. Essas predições antecipavam as reações que Raabe descreve como tendo se cumprido. Ali a promessa que o cumprimento, né? Confissões da dádiva de Deus e de sua soberania sobre os céus e a terra começam e terminam a confissão. Conforme Josué 9, Josué 2, 9a, também o 11b. Situadas dentro dessas confissões encontram-se declarações acerca do medo que sobreveio aos cananeus, conforme versículo 9b, 11a.
Todas essas expressões provêm um envoltório, entre aspas, provém um envoltório para a confissão central de Raabe no versículo 10. Essa confissão está baseada nos atos históricos de Deus na redenção de Israel, no Mar Vermelho, e contra Seom e Og, como o ato histórico de Deus de redenção na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A confissão de Raabe e sua obra, a confissão de Raabe de sua obra graciosa na redenção de Israel do Egito, e nos episódios seguintes forma a base para a fé salvadora, que ela profere com a boca e crê no coração. Essa é a questão central, essa é a questão principal. Raabe, de fato, se voltou para o Deus de Israel, se voltou para o Deus verdadeiro. E assim ela professa isso de forma muito clara, nas palavras dela, na forma sem dúvida, sem oscilação, né, sem cochear. Ela de fato declara crer nesse Deus que fez estremecer todos os cidadãos da cidade de Jericó e fez com que ela quebrasse totalmente sua fidelidade para com o rei, para com o seu povo, para com esses deuses, e agora se mostrasse totalmente fiel ao Senhor nos seus propósitos, trabalhando inclusive para os seus servos. Capítulo 2, versículo 12, a nota nos diz: o pedido de Raabe, jurai, tá certo? Agora, pois, jurai-me, é introduzido com palavras idênticas, como em 1º livro de Samuel 24:21, onde Saul descreveu a vontade de Deus para Davi. E em seguida, como aqui pediu que Davi poupasse sua família. Demonstrai bondade. É uma expressão chave que também aparece quando o servo de Abraão pediu direção a Deus para encontrar uma esposa para Isaac. Gênesis 24:12. No Decálogo, Deus mostra bondade a 1000 gerações daquelas que são fiéis a Ele. Êxodo 20, versículo 6. Aqui também a preocupação é com a preservação da família de Raabe. Preservação da família de Raabe e seus descendentes. O sinal verdadeiro é o juramento dos espiões que protege a família de Raabe, que entra aquela situação da condicional. Então, nós estaremos obrigados a ti se você cumprir as cláusulas condicionais. O pano vermelho, né, o pano escarlate na janela e toda a sua família dentro da casa. É interessante sempre essas questões. E isso é muito simbólico para nós, porque nós também temos, né, esta questão da palavra de salvação, até o texto que eu citei, da parábola, onde Cristo fala do mordomo que ia ser demitido, então chama os devedores, faz acordo com eles, diminui suas dívidas e com isso angaria vantagens, né? Mesmo vantagens, colocamos assim, injustas, mas aí onde entra a necessidade da compreensão do seu estado, da compreensão do seu momento. Cristo disse, ele compreendeu que o momento dele requeria essa atitude, requeria esta busca, né, por essas alianças. Assim também o pecador deve entender qual é o seu momento e buscar a grande vantagem que é a salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus e desfazer todas as outras alianças, desfazer todos os outros contratos. Ok? Então, não temos mais compromisso com esse mundo. Nosso compromisso é com Deus, é com Cristo. Assim também Raabe o fez. E assim fazendo, os espias interpuseram as condições. Atendendo às condições, ela seria então beneficiada. Assim nós também. Atendendo às condições impostas pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, somos então beneficiados pela sua tão grande salvação. Não podemos nos salvar, como Raabe não podia se poupar, né? Raabe não podia impedir a sua destruição. Ela não tinha esse poder de deter o Deus de Israel nem de deter os seus exércitos. Mas ela atendendo às condições e se voltando para ele e se mostrando fiel a ele, foi poupada da destruição. Nós também somos poupados da destruição quando estamos fiéis a Cristo Jesus e atendemos às suas condições. Vós sereis meus amigos quando fizerdes aquilo que eu mando. Essa é a situação. Já li aqui o 2:12. O 2:13. Raabe não pediu a salvação da própria vida, mas a de sua família. Interessante, né? As atitudes dessas pessoas que são qualificadas como heróis na fé. Já parou a pensar que ela era uma prostituta e ela se voltou para o Deus verdadeiro, ela foi restaurada, ela foi honrada, colocada na descendência genealógica de Cristo. E essas atitudes aí demonstram, né,
o valor, a preciosidade das ações dessas pessoas. Ela não pediu pela sua própria vida, e sim pela sua família. O 2,14. Os espiões agiam no sentido de garantir a própria proteção e assim assegurar o sucesso daquilo que estavam fazendo. Os espiões estavam vulneráveis e dependiam de Raabe. Então, a situação na qual eles negociam com ela, mesmo ela fazendo parte do povo que deveria ser totalmente destruído. Só que eles estavam ali totalmente vulneráveis, uma vez que eles poderiam ser capturados e mortos. E da informação que era necessária chegar, não chegaria para Josué, traria toda uma complicação para os planos de guerra. Então foi necessária uma negociação ali, né? Então, essa é a situação dos espias. O 2,15 ele nos diz, ó, as ações descritas não ocorrem imediatamente. Quão secreta seria essa missão com os espiões no chão embaixo da janela, gritando para Raabe as negociações dos versículos 17 ao 20. Que Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda é um resumo que introduz uma descrição mais detalhada nos versículos 16 a 21. Uma técnica comum em narrativas do Antigo Testamento. É interessante, né? Que ele nos traz esclarecimentos importantes aqui quanto à forma da narrativa do texto, né? A forma como são descritas as ações. No 2,16 diz, o rio Jordão passava a leste de Jericó, mas as montanhas íngremes que subiam do vale do Jordão ficavam a oeste. Os espiões podiam ali se esconder nas muitas cavernas e recantos sobre os 3 dias, ver nota de 1, verso 1. Os 3 dias. Então precisaram despistar ali a atenção daqueles que estavam buscando, a partir da denúncia que receberam, buscando esses espiões. Então, para que eles desistissem dessa iniciativa, foram necessários esperar os 3 dias, né, para se livrar deles. Capítulo 2, versículo 17 ao 20. A corda de fio escarlate na abertura da casa de Raabe, com a família ali reunida, é claramente um símbolo da Páscoa. Olha aí a simbologia importante, hein? Uma simbologia poderosa. Uma simbologia da Páscoa, com a sua colocação de sangue no madeiramento da porta da casa, onde a família foi preservada da morte. Êxodo 12, 3 ao 13. Ao mesmo tempo em que Israel celebrava a Páscoa na nova terra, Josué 5, 10 a 11. Raabe estaria se unindo a eles em ações semelhantes que lhe trariam salvação da destruição de Jericó. Isso é profundo para nós. Isso é extraordinário, né? A proposta de salvação, né? A possibilidade, a oportunidade de salvação e as condicionais para que nós possamos de fato viver, alcançar esta tão grande salvação. Tem que atender às condições impostas por Deus, né? Da mesma forma como foram impostas a Israel no Egito. Sacrificar o cordeiro, colher o sangue, colocar nos umbrais na verga da porta, comer o cordeiro apressadamente, com ervas amargas, vestido para sair, com cajado na mão, com os lombos cingidos, ok? E o anjo da morte viria, passaria por cima, Pessac, passar por cima, e atingiria os primogênitos da terra do Egito, mas não daqueles que estivessem dentro da casa, debaixo ali do sinal do sangue. Aquele que estiver em Cristo, debaixo do sangue de Cristo, tá certo? Que estiver em comunhão com o Cordeiro, comendo da sua carne e do seu sangue, como Cristo disse. Simbologia poderosa para nós. O 2,24. O relatório dos espiões é um resumo do que Raabe disse, usando as palavras dela. Versículo 9. Ele repete o cumprimento da profecia, conforme Êxodo 15:15. O poder de Deus para trazer sucesso a Israel contrasta com o relatório da maior parte dos espiões da geração anterior, os 10 espiões contra Josué e Caleb, que tinham a visão, a perspectiva de Deus sobre as coisas, né? Os quais focalizaram os obstáculos dos habitantes da terra, números 13, 26 ao 33. Os espiões aqui enfatizavam o que Deus lhes tinha feito. Raabe, embora não fosse líder como Josué, pôde contribuir para o sucesso de Israel. Os cristãos podem fazer o mesmo onde quer que estejam,
ao confessarem a sua fé e agirem com base nela. Então, veja, aqui é um comentário devocional. Logo atrás tivemos aí um comentário teológico. Aqui passamos para um devocional. Então a Bíblia, ela de fato tem uma abordagem ampla, né? Ela aborda diversos aspectos aqui, aproveitando muita coisa do texto. E quando a gente olha para isso aqui, a gente vê de fato essa questão fundamental. Então aqueles 10 espias, não é que eles mentiram, eles descreveram de uma forma bastante racional e lógica, né, os obstáculos que viram, que observaram. O problema é, o seu relatório não é que foi mentiroso, mas foi incompleto. Quando você olha apenas na perspectiva humana, sendo que você foi mandado pelo próprio Deus, você esqueceu de um fator totalmente diferencial, um fator que desequilibra a balança. Então, se nós vivêssemos e trabalhássemos apenas com fatores humanos, nós seríamos facilmente destruídos, nós seríamos facilmente arrasados. Agora, quando você ajunta a questão dos fatores humanos e naturais, ajunta o sobrenatural, que é a presença e a ação poderosa de Deus, aí você tem o desequilíbrio na balança, né? Aí você de fato tem aquilo que vira o jogo, né? Aquilo que é algo especial, que vai além do natural e que de fato desequilibra esta guerra ao nosso favor. Então, essa é a questão. Então, muitos olham apenas com os olhos humanos, como Geazi. Senhor, estão cercados, o exército sírio. E Eliseu ora a Deus para que Geazi tivesse a oportunidade de olhar na perspectiva de Deus e ver os cavalos e carros de fogo que ali estavam ao redor deles. É aí onde entra a questão daqueles que naufragam na fé, têm uma perspectiva apenas humana. Aqueles que vencem se tornam os heróis da fé. Eles olham numa perspectiva não somente humana, mas também buscando a inspiração de Deus para ver, né, nessa perspectiva de Deus, né, olhando para a superação que Deus vai lhes fazer vivenciar, né? Deus vai desequilibrar a favor desses que confiam nele. A questão do relatório encerra aqui, então, esses comentários que obtivemos na Bíblia King James, tá ok? A contribuição aqui da Bíblia King James, né? Maravilhosa. Então trouxemos aqui o texto e as contribuições dos comentários que estão presentes aí na Bíblia King James. Agora partimos para a NVI. O que a NVI tem para nos acrescentar em relação aí a essa leitura que fizemos de Josué capítulo 2. Veja só. Então eu fiz a leitura no texto da King James, trouxe comentários dela e agora eu vou trazer os recursos que nos são fornecidos pela Bíblia NVI. Na próxima leitura eu vou fazer a leitura do texto da NVI com os comentários dela e os comentários das outras versões, tá ok? E até talvez outros comentários bíblicos aqui que eu possa acrescentar. Veja, a NVI, primeiro, ela nos apresenta aqui alguns recursos. Para o capítulo 1, versículos 1 ao 18, nos trouxe uma descrição biográfica de Josué, resumida, claro, né? Para o capítulo 2, que é o nosso interesse aqui, versículos 1 ao 21, como referência, aí nos apresenta uma pequena biografia de Raabe. Olha só que coisa extraordinária. Raabe, uma mulher de fé, continua a ser uma figura enigmática séculos depois de sua breve aparição na história de Israel. Ela creu no Deus de Israel e ajudou 2 jovens espiões israelitas que foram à sua casa. Graças a isso, sua vida foi poupada quando Israel conquistou Jericó. Como a residência de Raabe se localizava no muro de Jericó, ao entrar na cidade, os espiões de Josué se abrigaram ali. É possível que, além de prostituta, Raabe fosse dona de uma hospedaria. Outros documentos do Antigo Oriente Próximo se referem a donas de hospedarias que também eram prostitutas. Se a casa de Raabe era mesmo uma hospedaria, nada mais natural que os espiões fossem até lá, a fim de não atrair a atenção indesejada, uma vez que estrangeiros entrando numa cidade murada certamente chamam a atenção. Então, o melhor lugar para que eles pudessem ir sem causar tanta estranheza é um lugar de grande fluxo de movimentação,
como a King James já falou, Jericó é uma importante rota norte, sul e leste-oeste. Estava à margem do Jordão. Então, era uma importante rota, né, para aqueles que transitavam por ali. E nessa cidade, que é importante rota, o local de hospedaria, onde certamente os viajantes estrangeiros de diversas nações estão presentes ali, né? Então eles seriam apenas mais uns dentre os demais. Mas mesmo assim houveram aí vazamento de informações e eles foram perseguidos, né? O acordo de Raabe com os espiões foi uma declaração tocante de fé em Javé, o Deus de Israel. Como cananeia, é provável que Raabe fosse adepta do culto da fertilidade a Baal, Deus da tempestade e da chuva, revitalizante, e a consorte dele, Azerá, deusa mãe terra. No entanto, com base nos relatos do avanço de Israel rumo a Canaã, Raabe reconheceu que Javé, certo? O Deus de Israel, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra, como ela declara. Ela reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Extraordinário. Veja só. Depois que Josué conquistou Jericó, Raabe se casou com Salmão, da tribo de Judá, e deu à luz um filho, Boaz, conforme Ruth 4:21, Mateus 1:5. Foi, portanto, sogra de Ruth. Olha só que coisa extraordinária, hein? Foi, portanto, sogra de Ruth, outra mulher estrangeira que se integrou ao povo de Israel, e trisavô do rei Davi. Trisavó do rei Davi. É mencionada com Moisés, Davi, Sansão e Samuel como exemplo de fé expressada em boas obras. Hebreus 11:31, Tiago 2:25. É uma das 5 mulheres, incluindo Maria, citada por Mateus na genealogia de Jesus, a árvore genealógica humana do Filho de Deus. Mateus 1:5. Assim como se vê em relatos sobre outros estrangeiros, Raabe dá testemunho comovente da abrangência extraordinária da graça de Deus. É maravilhoso a palavra de Deus nos trazer esta riqueza de informações, né? A Bíblia NVI, umas informações muito bem organizadas, aqui, muito claras, né? E nos mostrando o alcance desse personagem, né? Mostrando o alcance aí da fé manifesta aí por essa mulher Raabe, mulher cananeia, prostituta, ligada a uma hospedaria, com certeza ligada ao culto de fertilidade de Baal e Azerá, mas que ao ter contato com Deus verdadeiro, rendeu o seu coração, desfez completamente os laços de fidelidade que haviam, né, com essas situações, e agora se mostrou totalmente fiel e disposta a cooperar com o Deus verdadeiro. Os comentários da NVI, né, além dessa nota bibliográfica, os comentários são os seguintes: o capítulo 2, versículos 1 ao 24. Como qualquer bom comandante militar, Josué enviou espiões ou batedores para obter informações sobre seu alvo, uma vez que Israel planejava invadir Canaã pelo leste, não podia evitar Jericó. Interessante que na King James, até a própria palavra espião foi nos esclarecida como andarilho, né? Então, um termo que, como ele mesmo explicou, um tanto ambíguo, pode se referir a espião ou a andarilho apenas. E aqui denota a questão de Josué como um bom líder comandante, necessitado de informações para suas ações. É interessante, né? Você vê, Josué foi enviado por Deus para essa missão, mas não é porque ele tenha sido enviado por Deus que ele vai se eximir das suas responsabilidades. Então Deus o enviou para essa missão, levar Israel à terra de Canaã, e de fato Deus está com ele. Deus está o ajudando, Deus está trabalhando em áreas onde ele não tem acesso, como por exemplo o terror que se abateu sobre os cananeus, né, os de Jericó e os demais. Josué não poderia garantir esse terror, não poderia garantir que essas informações causassem tal efeito. Isso aí foi Deus que fez. Então Deus como que enfraqueceu esses inimigos, mas Josué tinha que fazer a parte dele. Assim também nós, na atualidade, Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa parte a fazer, nossa obrigação.
Assim como Cristo ressuscitando Lázaro. Lázaro sai para fora. Só que Lázaro só vai poder sair para fora, né? Desculpa a redundância, né? Só vai poder sair se removerem a pedra. Cristo fez o milagre, algo que não poderia ser feito por ninguém, ressuscitar Lázaro. Mas remover a pedra, nós mesmos podemos fazer e devemos fazer. Então, a ação de Deus não nos exime das nossas responsabilidades. É interessante isso. Sitim ficava a cerca de 13 quilômetros a leste do Rio Jordão, nas planícies de Moabe, em frente a Jericó. Interessante, né? Localização, então, informação de cunho geográfico. Na casa de uma prostituta, estrangeiros poderiam evitar a atenção indesejada. Segundo a tradição, Raabe era administradora da pousada, além de prostituta. Joséfo, Antiguidade 5, 1 e 2. Outras evidências do Antigo Oriente Próximo sugerem que as mulheres que possuíam e dirigiam pousadas eram muitas das vezes prostitutas. Então as atividades acabam sendo vinculadas no Antigo Oriente Próximo, né? O 2.2 foi provavelmente o modo de falar dos espiões que os denunciou. Interessante isso, a linguagem. Então, a gente pode não acreditar, mas as informações circulavam. Claro, obviamente, não com toda a velocidade como é hoje, mas as informações circulavam também na Antiguidade. Inclusive, algo que atesta isso é a quantidade de bibliotecas que havia na Antiguidade. Então, posso citar várias aqui. A biblioteca de Ugarit, de Ebra, de Mari, de Tel Amarna, diversas bibliotecas. Então, informações, cartas, documentos, histórias, narrativas, poesias, livros sagrados, profecias, textos que circulavam. Além dos textos, as informações mesmo, né, que se obtinham e se transmitiam. O terror do povo, né, em relação a Israel, porque informações haviam chegado até eles, obviamente, né? E até informações mais precisas sobre forma de linguagem, forma de fala. Certa forma de... Eu não estou lembrando agora a palavra específica, né, para isso, mas o sotaque, vamos colocar assim, o sotaque da fala. Então você tem, por exemplo, informações que já estavam presentes ali sobre a fala dos hebreus. Então é interessante essa nota aqui colocando que isso pode ter denunciado que aqueles faziam parte, né, do povo que estava vindo para dominar a terra. Foi provavelmente o modo de falar dos espiões que os denunciou. Tanto o hebraico como o cananeu eram dialetos da mesma língua, mas com diferenças de vocabulário e gramática. O rei de Jericó presumiu que Raabe era leal à cidade e desconhecia a missão dos homens. Então, foi muito bom ele ter tido essa presunção, porque isso, de fato, viabilizou, né, a ajuda que Raabe pôde prestar aos espias. Em relação ao 2:4 ao 5, não é necessário desculpar nem condenar a mentira de Raabe aos mensageiros do rei. É possível que ela não tivesse conceito algum de quaisquer padrões éticos. Interessante isso, ele está olhando do ponto de vista da personagem agora, né, que a gente estava falando do nosso ponto de vista. O nosso dilema em relação à questão da mentira e a mentira contribuindo para um bem que foi a proteção dos espias. É aí onde eu coloquei a questão. Nós temos que pesar na balança, né, um mal menor e um mal maior. A mentira é um mal, não passou a ser boa, continua sendo um mal, só que ela é um mal menor diante da morte dos espias. Então, uma vez que a mentira foi colocada para a proteção deles, não é que ela será justificada, mas a pessoa que se valeu disso será então perdoada, uma vez que ela fez isso para um bem maior, que foi a proteção da vida deles. Mas o comentarista aqui olha da perspectiva da própria personagem, de Raabe. É possível que ela não tivesse qualquer conceito algum, né, de quaisquer padrões éticos que Deus tinha dado a Israel. Ou talvez o valor ético mais elevado de salvar vidas tenha prevalecido sobre o dever de dizer a verdade. Exatamente isso que colocamos, né? Os feixes de linho eram processados para fazer roupas. O primeiro passo
envolvia colocar os feixes para secar em um telhado plano. Então isso aí inclusive foi um artifício para esconder, né, os espias. 2.7, em relação a 2.7. Cidades de tamanho médio como Jericó tinham um portão principal feito de 2 grandes portas de madeira reforçadas com bronze. O portão era trancado à noite e aberto pela manhã. Ao fechá-lo imediatamente após os perseguidores partirem, as autoridades tomaram uma precaução sensata. Se os espiões não tivessem deixado a cidade, como Raabe sugeriu, ainda podiam ser encontrados em Jericó durante a noite. Por isso tiveram que ser descidos pela janela, né? A atitude ali de Raabe. Capítulo 2, versículos 9 ao 10. Raabe começou a declarar sua fé no Senhor. Secou as águas. Deus tinha separado as águas do Mar Vermelho para Israel passar. Êxodo 14, 21 a 28. Israel havia derrotado Og e Seom, destruindo completamente Veja, o termo hebraico usado aqui se refere à consagração total de objetos ou pessoas ao Senhor, seja ao destruí-los, seja ao entregá-los como oferta. Então votados ao interdito, né? Então eles são, uma vez que Deus é dono de todas as coisas, Deus pode ordenar que algo seja destruído, ok? Então é a questão de interditar aquilo, né? Aquilo tornou-se um anátema. Então ele é um anátema tanto na questão de terá que ser destruído, eliminado, quanto é um anátema no sentido de não poderá ser utilizado para qualquer outra coisa. Foi colocado somente para Deus. Tornou-se consagrado a Deus. Não é que ele é detentor de poder em si, mas ele é consagrado a Deus. Ele é anátema, ele é separado de quaisquer outros usos. Ele é usado somente para Deus. Ou ele é destruído uma vez que foi ordenado por Deus. Isso é facilmente entendido a partir da compreensão de que Deus é o Criador de todas as coisas e nós somos todos criaturas. Veja, capítulo 2, versículo 11. Embora o povo de Canaã tenha incorrido no juízo de Deus, a declaração de fé de Raabe, comprovada pelo seu auxílio aos espiões, trouxe-a para o povo de Deus. Muito bem. Então ela passa agora a ser fiel ao Deus verdadeiro em quem havia crido. Ok? E aí ele nos oferece aqui um pequeno mapa, tá certo? Em relação a Jericó, Gilgal, Ai e Sitim. Então tem aqui um trajeto, né, realizado pelos espiões aí pela terra. Com relação ao 2, 12 ao 13, o pedido de Raabe demonstrou sua fé no seu Deus. 2,14. Quando Israel atacou Jericó, Josué e os 2 espiões mantiveram a promessa de poupar Raabe, uma vez atendida aquelas condições, conforme a gente viu na Bíblia King James. 2,15. Visto que a casa de Raabe ficava no muro da cidade, ela conseguiu esconder os homens no terraço, conforme 2,6. Deixá-los sair pela janela, descendo pelo lado exterior do muro, uma vez que sua casa ficava no muro. E o rei de Jericó acreditava permanecer ela ainda fiel, né, à sua nação. Capítulo 2, versículo 16. A região montanhosa da parte central de Canaã começava sua íngreme ascensão a oeste do Jordão. Pensando que os 2 espiões tinham se dirigido diretamente para o acampamento de Israel, do outro lado do Jordão, os perseguidores seguiriam naturalmente para o leste. Quando os perseguidores desistissem, os espiões poderiam atravessar o Jordão sem impedimentos. Muito bem. Primeiro se esconderam nas montanhas, né, ali ficando durante um bom tempo, para, uma vez que os perseguidores retornassem para dentro da cidade, eles puderem seguir seu caminho de volta para o acampamento. Tem uma informação ligada ao mapa. Veja só, espiões enviados a Jericó, conforme 2, 1 a 24. Saindo do acampamento de Israel em Sitim, os 2 espiões viajaram a Jericó, onde se esconderam durante a noite. Em seguida seguiram para a região montanhosa, provavelmente perto de Betel e Ai, antes de voltar para o acampamento de Israel.
Então está aí a descrição daquilo que foi apontado no mapa. Em relação ao 2:19, não teremos culpa, mas assumiremos a responsabilidade. Os espiões usaram uma fórmula padrão para assumir responsabilidade por qualquer familiar de Raabe que permanecesse com ela em sua casa, mas não por aqueles que não estivessem ali. Muito bom. Capítulo 2, versículos 23 ao 24. O relatório dos espiões certamente levantou o ânimo e o moral dos israelitas. Isso era, com certeza, plano estabelecido por Deus em relação a esta injeção de ânimo, né? Quando os espiões puderam constatar nas palavras de Raabe que, de fato, a fama, né? O testemunho já havia chegado muito à frente, né? Então, algo que eles não poderiam fazer, mas que Deus estava fazendo por eles. A parte deles, eles teriam que fazer, mas Deus estava fazendo muito mais, que era levando adiante essa informação e fazendo com que as mãos desfalecessem diante deles. Agora eu abro aqui a Bíblia também na versão NVI, tá? Então, abri uma Bíblia NVI e eu trago aqui uma outra Bíblia também NVI, não a versão internacional, só que com comentários de cunho arqueológicos. Então, Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, editora Vida. Veja só. Para o capítulo 2, versículo 1, ela nos diz, ó, Jericó. Nome da cidade, ele nos diz aqui, ó, Cidade Lua. Cidade Lua, ok? Com certeza ligado a algum culto, né? Também chamada Cidade das Palmeiras. Foi o primeiro alvo dos espiões. Era uma cidade fortificada e estava localizada a 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão. 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão. Veja que ele é mais preciso nas descrições aqui, inclusive geográficas, né? Uma vez que é de cunho arqueológica. Possui fontes que faziam dela um oásis. Escavações arqueológicas em Jericó revelam ocupação contínua até esse ponto da história, pelo menos desde, olha só, hein, as informações que essa Bíblia nos traz, informação da Bíblia NVI arqueológica, Bíblia de História Arqueológica, 7.000 anos de história, 7.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos antes de Cristo, a cidade de Jericó. Então as escavações revelam uma cidade antiguíssima, uma das mais antigas cidades do mundo. No 2:2 eles nos dizem aqui, ó, as cartas de Amarna, aquelas bibliotecas que eu mencionei, né, há pouco. As cartas de Tel Amarna, que fica no Egito, do século 16 a.C., ver os tabletes de Amarna e os Rabiro. Rabiro é como os egípcios chamavam os hebreus. Os Rabiro. Não só os egípcios, mas os cananeus também. Em Juízes 2. Atestam que as cidades maiores de Canaã eram, na verdade, pequenos reinos, cada um governado por um rei local. Essa situação de Canaã. Então você às vezes olha no mapa, você vê um lugar que não é tão grande assim. Por exemplo, o Israel moderno é menor do que o Sergipe, o estado do Sergipe. Mas mesmo assim, não sendo tão extensa a região, ela era subdividida em pequenos reinos. Então eles fizeram uma coalizão para tentar resistir a Israel. Mas na verdade eles eram divididos e guerreavam entre si. Eram pequenos reinos. Uma informação aqui, uma nota, tá certo, da Bíblia arqueológica. Sítios arqueológicos, a casa de Raabe. Veja só, Josué 2. Os espiões israelitas instruíram Raabe a reunir a família em sua casa, pois se estivessem ali seriam poupados da calamidade que estava por vir. Mais tarde, Raabe e os membros da sua família foram resgatados como prometido. Josué 2:15 indica que a casa de estava localizada dentro das fortificações de Jericó. Traduzida literalmente, a frase hebraica seria: sua casa estava junto à superfície vertical do muro da cidade.
e no muro da cidade ela sobreviveu. Como pode essa casa ter sido preservada quando os muros caíram? Interessante, né, a questão. Notavelmente, a arqueologia oferece a resposta. Escavações germânicas entre 1907 e 1909, na seção norte do sítio, desenterraram uma parte do muro inferior da cidade, que não caiu como aconteceu com o restante. A seção do muro que permaneceu em pé tem cerca de 2,5 metros, e algumas casas construídas junto a ela permanecem intactas. Um segundo muro no topo do aterro revelou que essas residências foram construídas entre os muros superior e inferior. Estavam, portanto, literalmente no muro da cidade. Uma vez que o muro inferior também servia de parede traseira para as casas, uma abertura com uma janela no muro poderia ter sido o lugar pelo qual fugiram os espiões. Essa localização ao norte ficava a pouca distância das colinas do deserto da Judéia, onde os espiões se esconderam por 3 dias. Você entendeu aqui a situação? Então haviam muros de fortificação, não só um muro totalmente compacto, mas um muro seguido de outro muro. Então havia aí, como a escavação revelou, possibilidade de haver uma casa entre muros. Então ficava literalmente no muro da cidade. Então havia ali essas seções do muro e a casa ali enfiada entre os muros, né? E uma pequena brecha usada como janela, por onde ela fez escapar os espiões. Então as muralhas desceram e ficou ali a casa que estava entre muros. Então foi possibilidade de salvação para Raabe e sua família, ok? Então a situação colocada aí em relação a essas descobertas, importantes descobertas arqueológicas. Então, em relação a isso, ele traz essa nota esclarecedora, que foi, aliás, muito importante, né, muito preciosa, e traz alguns poucos comentários. Veja, como a Bíblia é arqueológica, a sua atenção é para notas arqueológicas e geográficas, né? Então, ele deixa de lado a questão devocional, que foi abordada na Bíblia que eu já li, que, aliás, eu até citei errado, não foi Bíblia NVI, foi Bíblia NVT que eu li. Nova versão Bíblia NVT, tá certo? Nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Então eu trouxe comentários da NVT, nova versão transformadora. E logo vou trazer também da NVI. Veja só. Para o 2,15 ele diz aqui, ó, a casa de Raabe estava localizada dentro das fortificações de Jericó. Aí ele cita aqui a nota que eu acabei de ler. Para 2,22 ele diz, ó, as altas e desiguais elevações da região central da Terra Santa estavam localizadas exatamente a oeste da antiga Jericó. Suas cavernas, em forma de favo, tornaram a fuga e o esconderijo dos espiões relativamente fácil. Muito bem, por causa das características, né, daquela região. Então foi fácil eles utilizarem-se daquele abrigo para esperar que os perseguidores desistissem. Então eu havia trazido aqui comentários da King James, comentários da NVT, nova versão transformadora, e agora sim eu trago comentários da NVI. Então eu já utilizei a NVI com enfoque arqueológico, tá certo? A Bíblia arqueológica, a NVI, e agora a Bíblia comentada, a NVI, que com certeza tem uma abordagem um tanto mais devocional. Também tem algumas abordagens de cunho arqueológico, que já estou vendo aqui. Ela tem alguns ícones aqui que denotam se esse comentário é arqueológico, é devocional, é teológico, então eles fazem essa diferenciação. Veja, ele traz aqui para capítulo 2, versículo 1 ao 24. A missão dos 2 espias e o relato de Raabe, a prática do reconhecimento e da espionagem é tão antiga quanto a própria guerra. Josué 7, 10 ao 11. 1 Samuel 26, 6 ao 12.
Raabe converteu-se ao Deus de Israel e passou a ser uma mulher famosa entre os hebreus. É honrada no Novo Testamento por sua fé. Hebreus 11:31. E por suas boas obras, Tiago 2:25. Um comentário de cunho mais arqueológico. Veja, 2:1. Enviou de Sitim. O ponto de invasão ficava nas campinas de Moabe, de frente ao Jordão, e a Jericó, conforme Números 33, 48 e 49. A palavra hebraica Sitim significa árvores de acácia, que cresciam nas condições semiáridas do deserto, especialmente Jericó. O enfoque principal dos espias era uma cidade fortificada, bem suprida por fontes abundantes, que ajudavam a fazer dela um oásis, localizada a apenas 8 quilômetros a oeste do Jordão. Seu nome significa provavelmente Cidade da Lua, ou Cidade Lua, né? As escavações arqueológicas ali revelam ocupação contínua desde 7.000 anos antes de Cristo, conforme a gente já viu. No mínimo, prostituta, termo utilizado para Raabe, Joséfo e outras fontes documentárias referem-se a Raabe como estalajadeira. Porém, Hebreus 11:31, ver porém Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. Veja só. Paulo 2:2. Rei de Jericó. As principais cidades de Canaã eram na realidade reinos pequenos, sendo cada um deles governado por um rei local. Fato também confirmado pelas cartas de Amarna do século XVI a.C. Tá certo? Ver quadro de textos da antiguidade relacionados no Antigo Testamento. Eu tenho aqui um quadro de textos que, aliás, é extraordinário, sobre os textos que foram encontrados, textos da antiguidade que elucidam informações do Antigo Testamento. Tá ok? Ele traz também uma nota bibliográfica sobre Josué. Significado do nome: o Senhor salva. Números 13, 16, Mateus 1, 21. Ver nota textual NVI. Ocupação: comandante militar de Moisés, líder de Israel depois da morte de Moisés. Famoso por sua fé em Deus, sua fé em que Deus daria a Israel vitória à terra prometida. Ser o escolhido para levar o povo de Israel à terra prometida. Sua obediência em liderar na conquista milagrosa de Jericó. Temos aí a pessoa de Josué. Outros comentários? Segue aqui, ó, capítulo 2, versículo 6. Sobre os talos de linho. Os terraços em cima dos telhados continuam sendo usados no Oriente Médio para a secagem de grãos ou de talos. A astúcia de Raabe salvou a vida dos 2 israelitas, mas colocou em risco a dela. Então, a situação na qual utiliza-se daquela prática que já era comum, de secar os talos de linho em cima do telhado para escondê-los ali, mas certamente trazendo risco para si. Mas aquele que aceita Cristo como Salvador na atualidade e aquele que se rendeu a Javé como o único Deus verdadeiro, estava e está também disposto a correr os riscos necessários para viver fielmente ao seu Deus. Capítulo 2, versículo 7. Lugar de passagem do Jordão, travessia do Jordão, onde as águas ficavam mais rasas, menos de 1 metro em média, quando o fluxo era normal. Então, um lugar de travessia comum, onde as águas ficavam mais rasas, né? Menos de 1 metro. 2, 8 a 11. A confissão de Raabe tem uma estrutura concêntrica significativa. A. Sei. Então, ela está ciente das informações. B. Nos causam um medo terrível, todos os habitantes da terra. Ponto B da sua declaração. O C. Temos ouvido. Testemunho que chegou até ela e os demais, né? O povo desanimou-se completamente. Todos perderam a coragem. Tá certo? Outro ponto. O Senhor, o seu Deus, é Deus. A confissão de Raabe forma a moldura. O âmago interno oferece a informação militar que os espias levam de volta a Josué. O centro
versículo 10, resume a notícia a respeito do Senhor, que ocasionou tanto medo dos cananeus quanto o abandono por Raabe de Canaã e dos seus deuses a favor do Senhor e de Israel. São espantosas sua confissão de fé do Senhor e suas informações exatas a respeito dos triunfos do Senhor sobre inimigos poderosos, as informações que estavam circulando ali, né? E que Deus certamente proporcionou que circulasse, né? Deus causou de fato esse medo, esse espanto, esse terror pelos testemunhos, pelas informações que fez circular. O fato de os habitantes da terra estarem apavorados, entre aspas, né, era informação vital para os espias. O 2:12 nos diz aqui, ó, serão bondosos com a minha família. A palavra hebraica traduzida por serão bondosos com poderia ter sido terão bondade de, sendo também traduzida em outros casos por amor ou benignidade, ou amor inesgotável. Muitas vezes resumindo o favor pactual de Deus para com o seu povo, ou amor que as pessoas devem demonstrar ao próximo. Raabe agira com os espias como se ela também fosse israelita, e agora pede que Israel a trate de modo semelhante. Sinal seguro, o juramento deles de que poupariam a família inteira, né, conforme versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, bondade e fidelidade. A linguagem da promessa feita pelos espias ecoou o pedido de Raabe, conforme o versículo 12, né? Quando o Senhor nos der a terra, todos estavam convictos da inevitabilidade da vitória dos israelitas sobre a cidade de Jericó. Capítulo 2, versículo 15. A casa, né? Informações em relação à casa. Veja. Fazia parte do muro da cidade. Existem evidências arqueológicas. Vimos na Bíblia arqueológica, né? Um estudo sobre essas evidências, escavações feitas lá por uma equipe germânica, né, em 1903 a 7. Evidências arqueológicas de que o povo de Jericó às vezes construíam casas até por cima dos muros da cidade. Embora as evidências sejam de data anterior a Josué, não deixam de lançar luz sobre esses versículos. Outra possibilidade é que as fortificações da Alta Idade do Bronze, em Jericó, incluíssem uma muralha de casa-mata, oca, né? É aquilo que bate com a informação da Bíblia arqueológica, que é uma informação mais moderna, né? São notas mais modernas. Oca, ou com repartições. E Raabe, por ter ocupado um ou mais aposentos dentro dela. Raabe pode ter ocupado um ou mais aposentos dentro dela. Então, essa tendência que toma a Bíblia NVI de comentário arqueológico, né? Uma casa-mata, né? Uma muralha dupla, né? Muros duplos com parte oca dentro. Então ela pode ter ali ocupado e feito dali uma estalagem. Que, aliás, faz bastante sentido, né? Para que a pessoa não precisasse adentrar, né, o âmago da cidade, mas se abrigasse ali e seguisse viagem. 2:19. Aliás, 2:18. Cordão vermelho na janela. A função do marcador vermelho era semelhante à do sangue do cordeiro da Páscoa quando o Senhor feriu os primogênitos do Egito. Êxodo 12, 13, 22 e 23. A igreja primitiva considerava o cordão de cor sangue tipo símbolo da expiação levada a efeito por Cristo. Muito bom. Então ele também enxerga, né, essa grande tipologia, né, teológica. 2:19. Seríamos responsáveis pela morte. Juramento que aceitava a responsabilidade pela morte de outra pessoa, com a respectiva culpa e castigo executado pelos parentes ou pelo Estado. 2:22. Para a montanha, diretamente a oeste da antiga Jericó, haviam as montanhas altas e escarpadas
da Cordilheira Central da Palestina. Então, estão repletas de cavernas, o que tornou relativamente fácil aos 2 espias refugiarem-se depois de escapar. E aí segue, né, para o capítulo 3, que não é agora o momento, né, da nossa abordagem. Estamos abordando apenas os comentários ligados aí ao capítulo 2, ok? Agradeço a todos vocês por estarem nos acompanhando ao longo dessa caminhada, né, pelos textos da Sagrada Escritura. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal, tá certo? Continue conosco que na próxima abordagem nós traremos outra tradução. Lemos a Bíblia King James e trouxemos comentários tanto da King James quanto da NVT, nova versão transformadora, a NVI de cunho arqueológica e a outra NVI, né, com comentário de cunho mais devocional. Então, da próxima vez podemos trazer uma leitura na NVT, né, nova versão transformadora, os comentários delas e de outras Bíblias mais, como a Pentecostal, a Bíblia, a Bíblia Pentecostal, tá certo? Bíblia a Genebra, tá certo? Comentários da Bíblia de Genebra, comentários, por exemplo, da Bíblia MacArthur, tá, ok? Então vamos acrescentando comentários aí que ilustram, que esclarecem, né? Que torna o texto muito mais fácil de ser compreendido. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida ao longo de todo esse ano, em nome do Senhor Jesus.